O que é estar aberto para a vida? Já parou para pensar nisso? Essa abertura que tantas vezes se fala, o que é estar predisposto a receber tudo aquilo que a vida tem para nos dar? Como recebemos todas essas coisas? Como podemos usar todos os potenciais que estão adormecidos dentro de nós? Hoje vamos falar um pouco sobre esse tema. O que é estar aberto para a vida? O que é essa abertura? Sejam bem-vindos e eu espero que o nosso bate-papo seja agradável, interessante e útil para vocês. Então eu começo sempre, como vocês já sabem, com etimologias. Eu fui pegar a abertura, abrir, e isso tem a ver com o latim aprire. É interessante porque no latim, o aperire ou aprire, ele tem a ver com duas coisas, ou abrir algo ou se abrir para algo, que é mais o que nós estamos buscando como conceito de aperire, de abrir. Ou seja, como nos abrirmos para algo, como nos colocarmos em contato com novas possibilidades. Abrir novamente, falando, dar acesso a coisas que estão anteriormente cerradas, fechadas, inacessíveis para nós. Ao abrir, você entra nesse novo mundo, que na verdade não é novo, sempre esteve dentro de você, mas que você não tinha acessado. Vamos ver um pouco considerando, gente, o que somos nós como seres humanos, segundo algumas tradições do passado. Se você pega, por exemplo, uma Índia, o homem prático, esse que está aqui diante de nós, é um homem composto de uma mente prática, de um mundo emocional, onde vivem as emoções, os sentimentos, de um mundo energético, onde vive essa energia, vida que nos torna ativos, presentes, e um corpo físico denso, que é esse que temos aqui. Essa é a parte mais densa do ser humano. Haveria veículos espirituais, mas para o que a gente quer trabalhar, esses 4 são suficientes. Será que a gente necessitaria ter abertura em cada um desses planos? Abertura no plano mental, abertura no plano emocional, abertura no energético, abertura no plano físico? Eu acredito que sim, que todos os nossos planos são como se fossem caixinhas fechadas, que trazem para nós um segredo oculto lá dentro. Se sabemos trabalhar com eles, se temos essa predisposição de nos colocarmos plenamente em contato com a vida, abertos, de peito aberto, deixando que a vida nos traga todos os seus impulsos, todos os seus insights e a gente possa aproveitá-los da melhor maneira possível. Vamos então começar falando sobre o plano mental. O que vem a ser abertura no plano mental? Uma pessoa aberta, mentalmente falando, é uma pessoa criativa, curiosa diante de ideias novas, ou seja, ela não acha que ela sabe tudo, ela olha para a natureza cheia de perguntas, como isso nasceu, como isso veio parar aqui, por que as plantas são do jeito que são, por que elas se desenvolvem, algumas com um tipo de folhas, outras com outras, por que a natureza é da maneira que é, o que faz os dias e as noites, e não só perguntas mais concretas, científicas, mas também o porquê da vida, o porquê estamos aqui, o que se espera de nós como seres humanos, qual é o sentido da vida como um todo. Essa pessoa costuma ser criativa, costuma ter capacidade de perceber nas entrelinhas da vida o que há para ser descoberto. Dizem que Leonardo, o grande da Vinci, pequeno já era curioso acerca do porquê das coisas. Não era um menino que tivesse escolaridade, era um filho bastardo, mas ele tinha uma tal curiosidade sobre a essência das coisas que isso fez com que ele se tornasse um polímata, um homem com uma percepção muito ampla da natureza e muito além do seu tempo. Portanto, estar predisposto ao criativo, estar aberto do campo da imaginação, estar cheio de perguntas, basicamente seria isso. E quebra de padrões coletivos. Nós temos muito isso. O que é tal coisa? Isso deve estar pronto em algum lugar. Eu só tenho que procurar a resposta. Quando eu tiver tempo, eu vou procurar. Não tem por que eu fazer mais perguntas. Todas as respostas já foram encontradas. Isso é o padrão coletivo. Se você for realmente pesquisar, quer no campo da ciência, quer no campo da filosofia, você vai perceber que todas as grandes questões da humanidade ainda estão por serem reveladas. Mesmo as maiores descobertas científicas ainda têm um fio solto de coisas que precisam ser complementadas. Nós não temos um mundo pronto.
E essa mania de encararmos o mundo como já estando pronto, tudo já pensado, faz com que nós fiquemos conformados numa mediocridade, num modo de pensar muito pequeno. Ou seja, eu simplesmente tenho que aprender do que os outros já fizeram. Não há nada para mim, não sobrou nada para mim. E o mundo está cheio de necessidades de pessoas inventivas. E é a palavra da moda, inclusive, que é o disruptivo. O que vem a ser um homem disruptivo do ponto de vista mental? É aquele que é capaz de trabalhar com o inusitado, com aquilo que não estava previsto nos esquemas anteriores. Ou seja, havia uma série de coisas para serem complementadas. Ele não pensa simplesmente em complementar o que já havia. Ele traz algo absolutamente novo de algum lugar. Ele é capaz de captar uma nova possibilidade que antes ninguém pensava que existia. E essa nova possibilidade, ela inaugura quase que uma era nova para os seres humanos, porque há uma ruptura tão profunda da maneira de viver anterior, introduz-se tantas coisas fantásticas que antes eram inusitadas, que a gente pode dizer, bom, isso foi disruptivo, isso foi absolutamente novo. Platão costumava dizer que existe um plano das ideias, que a natureza teria como se fosse uma grande biblioteca cósmica, que os indianos chamam de Mahat, a mente de Deus. Essa grande biblioteca cósmica, o plano das ideias, disse que nesse ponto existem todas as formas, todas as ideias que a gente já usou, que está usando agora ou que usará no futuro. Tudo está aí. E o homem, quando ele atinge uma certa estatura psicológica, moral, espiritual, ele roça a cabeça nesse plano das ideias. Com os pés no chão, ele se torna uma ponte, um pontífice. Inclusive, existe um autor brasileiro que ele costuma dizer que o verbo certo não seria criar, seria crear, porque, na verdade, nós estamos captando e adaptando ao mundo concreto. Não é uma criação absoluta nossa. Então, é muito importante que a gente perceba, as ideias estão aí. As ideias estão cantando no ouvido de várias pessoas, só alguns a ouvem. Imaginem vocês que a Nona Sinfonia foi cantarolada ao ouvido de vários homens e só Beethoven ouviu. Várias coisas, várias ideias estão sendo aí cantaroladas aos ouvidos dos homens. Só aqueles que possuem uma certa estatura, uma certa capacidade de ir além da massa, além daquilo que está pronto e se acreditarem como criadores, aqueles que ousam olhar para cima, chegar às pontas dos pés da consciência. Só esses conseguem criar ideias novas, trazer coisas novas ao mundo. E isso é extremamente necessário. Não só, repito, coisas no campo tecnológico, mas coisas no campo humano, novas ideias, novas formas de pensar que possam revolucionar a resposta que os homens dão à vida, que isso é até mais necessário do que o tecnológico. Então, no plano mental, exige-se isso. Tá? Isso vem a ser o chamado disruptivo, isso vem a ser o homem criativo, inventivo, imaginativo, inspirado e tantos outros nomes que a gente usa, que muito dificilmente, por muito que a gente cante as vantagens da inteligência artificial, nesse campo de captar coisas inusitadas do plano das ideias, é muito difícil que ela chegue. Como vamos imaginar uma máquina inspirada, uma máquina intuitiva? É muito complicado pensar nesses termos. Embora a gente tenha no futuro uma incógnita, mas o que nos parece nesse momento é que é muito distante. Não sabemos nem como isso funciona em nós, que dirá para reproduzi-lo em outro ser. Continuando, a abertura no plano mental vai nos trazer a virtude da adaptabilidade. Faz com que a gente seja versátil e propenso ao novo. Um dia desses ouvi uma pessoa falando, um especialista no mercado profissional, dizendo que hoje, acima de qualquer outra virtude, o que se espera de um profissional é a adaptabilidade. Propenso ao aprendizado, propenso a quebrar esquemas e a se enquadrar em coisas novas, porque curioso para o novo, sempre querendo expandir, sempre querendo ir além, não querendo ficar congelado como se fosse uma máquina, num mesmo procedimento repetitivo, mecânico. Essa mecanicidade, sim, vai ser substituída por alguma espécie de inteligência mecânica. O homem é inventivo, propenso ao novo. E essa adaptabilidade no mundo onde as coisas fluem tão rápido, ela é essencial. Não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista humano. Muitas coisas na nossa forma de viver vão se modificando. Basta compararmos como vivíamos há um século. Muitas coisas vão se transformando. E a gente tem que ter essa plasticidade de saber, sem perder os valores essenciais da vida,
porque esses são sempre os mesmos, justiça, fraternidade, bondade, integridade, etc., sem perder esses valores essenciais, quanto aos meios ir se adaptando. Ter essa plasticidade de entender a necessidade do novo e poder se adaptar a ele. Isso é abertura no plano mental. Virtude do discernimento, aí essa é muito importante também. Percebam que muitas vezes, quando há um excesso, os excessos são sempre indesejáveis, um excesso de sede pelo novo, achamos que temos que descartar todo o antigo, quando na verdade não é assim. Tudo no mundo é dual. Naquilo antigo há virtudes e há defeitos que nesse momento são corrigidos, são melhorados, né? São aperfeiçoados, mas as virtudes não podem ser descartadas. Não podemos começar cada geração do zero. Nós temos uma carga cultural que vem sendo carregada ao longo da história. Tem muita coisa que o Egito ainda tem para nos ensinar. Tem muita coisa que a Grécia tem a nos ensinar. Não podemos descartar as coisas positivas que o passado trouxe. O homem inteligente, com abertura, mas com discernimento, ele sabe descartar aquilo que está obsoleto, mas conservar aqueles elementos essenciais que ainda são extremamente válidos. Ao descartar esses elementos essenciais, por exemplo, esquecemos dos valores humanos. Por exemplo, esquecemos da capacidade de evolução humana quanto a ser humano, com valores, virtudes, sabedoria. Esquecemos da nossa saga de expansão de consciência e não simplesmente expansão dos objetos que a gente tende a manipular. Que aí nós podemos cair naquela história do positivismo, né? De que a atualidade, o mundo contemporâneo é superior a tudo que houve no passado. E não é verdade. Sempre uso um exemplo que não é meu, é no professor de Nova Acrópole, que ele dizia o seguinte, que um homem que anda com uma biga em Roma e o homem que anda com um avião a jato, hoje, progrediu a máquina, mas não necessariamente o homem. Talvez você tivesse nesse ser humano lá romano mais fraternidade, mais honestidade, mais integridade, mais solidariedade do que esse homem que conduz hoje o avião a jato. E é importante que progrida o homem e as coisas que o homem manipula, porque senão somos como que bebês com uma faca na mão, uma faca afiada na mão. Claro que a primeira coisa que vamos fazer é dano a nós mesmos. Então o homem tem que crescer junto com as suas invenções. E quando não herdamos esse processo do passado, ficamos meio tortos. Parece que uma parte de nós, como se um braço só crescesse, e o resto do corpo fica todo infantil. Portanto, um homem aberto no plano mental, um homem disruptivo, não é aquele que quer demolir tudo. Ele quer aperfeiçoar aquilo que estava imperfeito e conservar aquilo que era bom, para que a nossa possibilidade de humanizar seja válida, para que a gente vá acumulando o conhecimento ao longo das gerações, para que a cultura, naquilo que ela tem de essencial, fundamental e importante, possa ser mantida e até mesmo aperfeiçoada. Então, cuidado com isso, cuidado em achar que o disruptivo é demolidor. Ele não é, ele é seletivo. É preciso, para ter uma abertura mental, ter o discernimento do que deve ser substituído e do que não deve. As coisas não são boas simplesmente porque são novas. Podem ser até inferiores às antigas. Compare. Preste atenção no que você está propondo como novo. E olhe se o antigo não era superior. Porque demolir coisas só porque são antigas é pouco inteligente, não é abertura. É um espírito predador, sem nenhum propósito. Continuando, vamos falar da abertura no plano emocional. O que será essa abertura nesse plano das emoções, dos sentimentos? Bom, a primeira coisa que a gente coloca é a capacidade de criar laços de afetividade com as pessoas e com os objetos à sua volta. Criar laços de afetividade por onde você passa. Quando uma pessoa te cumprimenta, quando você cumprimenta alguém, quando você está num ambiente, quando você frequenta um ambiente com uma certa regularidade, quando abre a porta de um elevador e saem pessoas lá dentro e você educadamente espera que elas saiam, em todos os lugares a gentileza, a educação, a cortesia, ela vem de termos um laço afetivo com os seres humanos como um todo. Eu desejo aos seres humanos o bem. Eu considero a humanidade como minha família. Portanto, todos aqueles que passam por mim, eu tenho uma predisposição à empatia, a me colocar no marco psicológico deles, entender a necessidade deles e a dar valor a essa necessidade, e não apenas aos meus desejos e às minhas aspirações, que é algo profundamente egoísta. Sempre entendendo que a empatia não é se colocar no lugar do outro do jeito que você é se colocar no marco psicológico do outro,
entendendo as necessidades dele e o mundo dele, vendo o mundo a partir do ângulo dele. Então eu entendo a necessidade de uma pessoa que está passando por mim de receber um bom dia, onde eu olho nos olhos dela e realmente desejo bem naquele dia. Recordo que uma ocasião, num estacionamento, veio um garotinho me pedir algumas moedas. Isso é muito comum, infelizmente, trabalho infantil, infanto-juvenil. E eu realmente não tinha essas moedas naquele momento. Olhei bem para os olhos dele e disse: meu filho, hoje a tia não tem. Quando eu tiver, eu te dou, tá certo? E ele falou, tá certo, e saiu tão saltitante, honestamente, me deu a forte impressão de que ele precisava mais ser olhado, ser visto, ser considerado como ser humano do que das benditas moedinhas. E aquilo me marcou muito, porque eu senti que ele saiu bem. Poucas pessoas devem dar esse tempo, dar esse olhar. Existe um conto antigo que diz que havia uma civilização onde o cumprimento era: eu te vejo. Você existe, você é um ser humano, eu te vejo. Ou seja, é muito importante do ponto de vista da abertura emocional, estarmos abertos para perder o nosso coração pela vida fora. Como dizia o pensador Nilakanta Sirihan, eu perco o meu coração o dia inteiro e depois, quando vou recolhê-lo, eu percebo que o meu coração é o coração de todas as coisas. Essa abertura, essa predisposição para gerar afetividade, não só com os seres humanos, mas também com os objetos. Isso é muito curioso, as coisas que humildemente me servem, ter carinho, ter cuidado. Eu conheci uma pessoa que era excepcionalmente boa do ponto de vista de gerir recursos econômicos. Conhecia isso muito bem. E ele dizia uma coisa: se uma pessoa não sabe tratar bem um copo que ela tem na sua casa, provavelmente é uma pessoa que terá problemas econômicos. Não conhece o valor das coisas, não sabe como tratá-las adequadamente. Nós entramos numa era onde tudo é descartável e até as nossas relações acabam ficando descartáveis. Recordo da minha avó, que era uma pessoa muito simplória, mas que tinha coisas que me marcaram muito. Quando começou essa questão dos descartáveis, aquilo para ela era um drama. Pegava uma garrafinha, sei lá, de água mineral, ela olhava e dizia: olha só o trabalho que o moço teve para fazer essa tampinha rosqueada, olha só essa garrafa toda enrugadinha para ficar bonitinha. Teve trabalho aqui, teve coisa que o moço gastou, teve muita coisa aqui para a gente achar que isso é lixo só porque a gente já bebeu. Isso não pode ser assim. E isso para ela era um escândalo. Ela pegou só o comecinho dessa era e aquilo para ela era um escândalo. E hoje às vezes eu olho para as coisas e entendo isso. Como a gente pode ser tão frio de achar que as coisas não valem nada? Eu usei, pode ser descartado. Acabamos fazendo isso com as nossas relações afetivas, com os seres humanos à nossa volta. Usei, descarto. Isso é muito comum no mundo dos fenômenos afetivos em que a gente vive. Então, essa abertura para considerar o valor de todas as coisas, não ser um predador que deixa a terra arrasada, esse predador que causa tamanhas crises na natureza que temos hoje, não ter esse comportamento de predador. Considerar o valor de todas as coisas, isso é abertura no plano emocional. Isso é sensacional. Produz pessoas tremendamente sensíveis e que reconhecem o valor das coisas. Essas pessoas podem reconhecer o valor de si próprios, têm uma autoestima adequada, têm profundidade para avaliar o valor de todas as coisas, inclusive de si mesmos. Abertura de coração para uma porção cada vez maior da humanidade. Ou seja, antes, nas minhas considerações, nas minhas decisões, eu pensava apenas em mim. Depois passei a pensar na minha família, ampliou. Agora, nas minhas decisões, eu considero o interesse de mais pessoas, não só eu. Depois da minha comunidade, das pessoas da minha vizinhança, do meu local de trabalho, ampliou. O ideal é que um dia a gente amplie tanto que toda a humanidade seja problema nosso. O que acontece com as crianças de um país que está do outro lado do mundo, passando, por exemplo, por uma catástrofe natural ou por uma guerra, isso é problema meu, isso tem a ver comigo. E eu procuro, na medida das minhas possibilidades, contribuir de alguma forma. Chegar até essas crianças é responsabilidade minha. É como se uma parte dos meus filhos estivessem correndo risco. Ou seja, a abertura emocional expande o teu coração, alarga o teu coração, progressivamente, para que caiba cada vez mais uma parcela maior da humanidade. Já contei em outras ocasiões, em outras palestras minhas, a noção que a alquimia medieval tinha do amor, que eu acho muito bonita. Eles diziam que o amor
é um vinho, como se fosse uma bebida reservada só aos seres divinos. O homem, a única coisa que ele tem que fazer é ser digno de receber. O homem não pode fabricar o amor. Ele tem que construir um cálice, que é a construção moral de si próprio. Construir um cálice adequado. Se lá de cima esses seres divinos consideram que esse cálice é adequado, eles despejam a bebida sagrada, que seria o amor. Só que dentro do sistema da alquimia, o amor era considerado solvente universal. Eles chamavam de alcaeste. Então, se você constrói um cálice e esses seres divinos derramam aí dentro o amor, que é um solvente universal, a primeira coisa que ele vai fazer é derreter esse cálice e se espalhar em todas as direções. E é exatamente isso que o amor faz. Se ele é legítimo, se é amor de verdade, ele pode ser canalizado por um ponto, por uma pessoa, por um grupo, por uma circunstância. Mas a primeira coisa que ele vai fazer é dissolver esses limites. E tem essa vocação de se expandir, até atingir o todo, até atingir toda a humanidade. Esse é o legítimo amor. Se assim não o faz, não é o legítimo amor. Então a abertura do plano emocional é essa capacidade de ter um coração cada vez mais aberto, para que aí caiba a natureza como um todo, a humanidade como um todo. Virtudes da empatia, humildade e paciência também é abertura no plano emocional. A empatia, como já falamos, sentir o marco psicológico do outro, sentir a maneira como o outro vê o mundo e considerar isso ao lidar com ele, considerar isso nas minhas decisões, inclusive fazer com que os elementos positivos que vêm dessa empatia passem a compor a minha própria visão de mundo, ou seja, eu me amplio quando eu entendo o outro. É mais um ângulo da vida que eu passei a ver, que eu não via antes. Portanto, entender o outro amplia a minha possibilidade de resposta à vida. Humildade, não se considerar dono de nenhuma verdade, porque isso inviabiliza a convivência. Nós somos todos seres em construção, todos aprendizes, e deveríamos lembrar disso. Paciência para esperar que cada coisa chegue ao ponto em que ela se abre. Paciência para deixar que as coisas atinjam o seu ponto de florescer. Não considerar que o ritmo que um segue é o ritmo que o outro segue, não fazer comparações injustas. Ninguém é superior ao outro porque esse floresce aqui e o outro mais adiante. Ter a paciência de saber lidar com cada um, segundo o seu particular perfil e a sua particular forma de florescer. Tudo isso é abertura de coração. É a capacidade de lidar com várias possibilidades humanas, significa um coração aberto, um mundo emocional aberto, predisposto a lidar com a vida da melhor maneira possível. Abertura no plano energético. Essa energia que vitaliza o nosso corpo é o plano energético, mas também as energias que utilizamos para lidar com o mundo. Por exemplo, os recursos financeiros são um tipo de energia. O que é uma pessoa que está aberta do ponto de vista energético? O que a gente poderia considerar essa abertura? Capacidade de disponibilizar tempo e recursos para atender às necessidades alheias. Isso é interessante. Não significa que você vai dedicar toda a sua vida a atender necessidades alheias, mas que você terá isso como uma necessidade tua. A necessidade não é só do outro de receber, a necessidade é tua de dar. Isso existe em nós. E saber atender a necessidade do outro e não o gosto do outro. Muitas vezes o que o outro quer não corresponde àquilo que ele necessita para crescer. Eu estou disponível para perceber a necessidade do outro e é o limite das minhas possibilidades para atendê-la. Então eu tenho dentro de mim, dentro das minhas muitas necessidades, a necessidade de doar daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. Nem sempre as pessoas precisam daquilo que eu tenho ou precisam num certo limite. Elas precisam mais daquilo que eu sou, da bondade, da generosidade, do amor, dessa calidez que tantas vezes falta ao ser humano, do desinteresse, do querer apenas somar, do querer apenas ajudar. Então, isso é um primeiro elemento que denota a abertura no plano energético, necessidade de aportar para o bem alheio, uma necessidade que não se cala, que não se deixa relegar a último plano. O que mais? Virtude da generosidade. Generosidade vem de generare, gerar. Imaginar que aquilo que geramos pela vida fora não é apenas para nós. Geramos para o bem, para a natureza, para a humanidade. Uma árvore, por exemplo, uma macieira, para se perpetuar, ela precisa de uma única maçã. As sementes de uma única maçã
você plantaria e teria ali uma outra macieira. Mas ela gera inúmeras, ou seja, ela não gera só para si. Ela gera para a fome da humanidade, para a fome de todos os seres orgânicos, ela gera para a vida. Generosidade é isso, generar e gerar. Capacidade de considerar que tudo que a gente gera não é para os nossos interesses particulares, é para a vida. Tá? Considerar-se como aquele que contribui, que soma para a vida. Não estamos aqui apenas para consumir da vida, tirar dela todo o proveito possível. Estamos para doar também. Que a nossa conta com a natureza seja positiva, que a gente de preferência doe mais do que aquilo que a gente recebe. Uma vez eu li uma estatística que dizia quanto da natureza nós gastamos para viver até uma idade de 80 anos, por exemplo. De terra, água, ar, fogo, de todos os benefícios da natureza, o quanto gastamos. E nós muitas vezes não devolvemos à natureza nem isso, nem o que gastamos, que dirá algo mais. Nós estamos em débito com a vida, com a natureza. Ou seja, generosidade é a capacidade de gerar que não seja apenas para mim, que eu irradie vida, luz, recursos, o que for necessário para a vida como um todo. Virtude da inteligência. Isso é um elemento fundamental também. Por quê? Para ser generoso, como falamos ainda há pouco, você tem que ter a habilidade de distinguir em todas as coisas o que é dar, o que é necessário para os seres, que muitas vezes, como já falamos, não tem nada a ver com o que eles querem. Mesmo em nós não tem a ver. O que queremos e o que gostamos muitas vezes não tem nada a ver com o que é bom para nós. O generoso, ele trabalha com inteligência, ele não está entregando tudo que ele tem em qualquer direção. Ele dá para aquele que necessita e aquilo que ele necessita, que muitas vezes não tem a ver com aquilo que ele quer. A generosidade sem inteligência, ela pode criar um vício, uma dependência, onde aquela pessoa, ao invés de crescer, fica apoiado em você, escorado em você pela vida fora. Ou seja, ao invés de deixarmos a vida agir para aquela pessoa abrir-se a novas possibilidades, nós assumimos, como diz a Índia, assumimos o karma daquela pessoa. Assumimos as provas que seriam delas para nós e não deixamos ela crescer. Por quê? Por uma generosidade mal aplicada. Não sabemos o que é necessário para ela. Portanto, a generosidade anda junto com a inteligência. Para percebermos, se nós sabemos o que nós necessitamos para crescer como seres humanos, seja um ideal de valores, de virtudes, de sabedoria, sabemos também o que os outros necessitam para caminhar na direção desse ideal de valores, virtudes e sabedoria. São generosos nessa linha e não numa linha de caprichos, porque isso seria mais uma manipulação de querer ser agradável do que propriamente uma generosidade de querer ser útil. Então a inteligência também trabalha muito aí nessa abertura no plano emocional. No plano energético. Uma pessoa aberta, as coisas fluem dela para o meio e vice-versa. É interessante isso, né? O grande poeta Khalil Gibran, ele costumava dizer que nós somos postos de enriquecimento dos dons da vida. Ou seja, os dons da vida vêm, passam por nós, a gente enriquece, melhora e deixa eles seguirem esse fluxo. E isso é uma troca que existe dentro da sociedade. As coisas vão passando pelas pessoas, elas enriquecem, acalentam aquilo ali, dão a sua experiência, dão o seu melhor e colocam no fluxo. De tal maneira que a pessoa aberta ela está numa constante interação com o meio, numa troca constante com o meio. E essa troca sempre vai enriquecer a ela e enriquecer aos demais. Ou seja, ela cresce junto, ela não cresce sobre os demais ou à custa dos demais, ela cresce junto com os demais. Quando ela se coloca a favor desse fluxo da vida, ela está aberta, as coisas entram e saem, ela recebe coisas e doa coisas o tempo todo. Saber-se não dono de nenhuma verdade, porque como já falamos, quando nos achamos donos de alguma verdade, fechamos e queremos impor as nossas verdades sobre os demais. Isso é falta de generosidade no plano emocional, muito importante que a gente esteja consciente disso. Ter sempre o ânimo de aprendiz. Uma pessoa aberta, ela não se fecha, já sei tudo, e vive ali naquela sua kitnetzinha mental, achando que lá dentro existe todo o conhecimento do mundo. Ela areja, ela está aberta. Ela sabe que o mundo está todo por descobrir ainda. Essa é que é a verdade. Quando Sócrates dizia, só sei que nada sei, ele queria dizer que a grande, a maior, a enorme parcela do que há para conhecer ainda está por descobrir. E para nós não é muito diferente do que era para Sócrates. A enorme parcela do conhecimento, da sabedoria que está por vir, ainda está a maioria dela no desconhecido. Conhecemos muito pouco. Sobretudo, sabedoria temos muito pouca.
E esse ânimo de aprendiz nos coloca abertos para a recepção. Temos que ser, como já falamos, também simultaneamente inovadores e conservadores, para inovar naquilo que não temos ainda, que precisa ser modernizado, e para conservar aquilo que já temos, aquelas coisas que já são dotadas de valor. Combinar o melhor de cada época da história, para que tenhamos uma sociedade mais completa. Cada sociedade teve o seu brilho, conservar esse brilho e criar outros brilhos, para que a gente tenha um aporte de todos esses elementos num mundo novo, que possa ser de fato melhor, mais humano. Uma pessoa aberta tem capacidade de renovar, de começar do zero, quando se descobre errada. Ou seja, ela tem tanto amor à renovação que ela não tem tanto apego às suas ideias. Ela quer a verdade, ela quer o novo mais do que as suas ideias. Ela constrói um edifício, lá num determinado momento ela percebe que esse edifício de ideias está errado, ela foi na direção errada. Ela tem uma grande facilidade de se desapegar disso e começar tudo de novo. Tá bom, eu peguei o caminho errado em algum lugar, deixa eu começar com critério. Ele não é apegado a opiniões, como nós muitas vezes vemos no mundo, uma pessoa tão apegada a uma opinião que ainda que você prove que a verdade está aqui, ela prefere a sua opinião do que a verdade. Isso não é um homem aberto. Um homem aberto, ele abre mão de todos os caminhos tortos que ele tenha trilhado, quando ele encontra o caminho ideal. O seu grande amor está na verdade, naquilo que aperfeiçoa, naquilo que amplia a consciência humana. Ele não coloca a sua assinatura em construções tortas, ele não se identifica com isso. Foi uma boa tentativa, mas não foi válida. Agora é hora de recomeçar. Ele tem essa disposição para recomeçar sempre. Incentiva a criatividade alheia, a alegria pela descoberta do outro. Isso é fundamental numa pessoa aberta. Se ele gosta do novo, ele gosta quando o outro descobre. Nossa, agora ele pode compartilhar comigo uma coisa absolutamente inusitada. Alegria pela vitória dele. Cada ser humano que descobre algo novo, a humanidade avança um passo. E isso é maravilhoso. Ele não tem aquele espírito competitivo de que quem tem que descobrir alguma coisa tem que ser eu, porque senão não tem valor. Ele não vive naquela luta para querer rebaixar o outro para que ele cresça. Reforçar esse espírito competitivo na humanidade, que muitas vezes fazemos de maneira inadequada, é a pior coisa que podemos fazer, por exemplo, dentro de uma empresa. Porque o espírito competitivo não faz com que cada um dê o seu melhor, faz com que muitas vezes esse aqui trabalhe para que o outro dê o seu pior. E vai fazer com que você tenha pessoas destrutivas em relação ao grupo, sem elos, sem laços. E daqui a pouco essa pessoa está competindo com a própria empresa, querendo tirar o melhor para ela e a empresa, não estou nem aí para isso. Então, muito cuidado com processos que muitas vezes se usa dentro do mundo empresarial, onde se estimula a competição. No final, você está estimulando um monstro que vai se virar contra você. O homem aberto, ele está estimulando todo aquele que se aproxima da verdade e vibra com aquele que descobre alguma coisa nova. Se alegra com isso, porque ele se sente membro de uma grande comunidade que é a humanidade, que foi toda ela beneficiada quando um único avançou. Então ele tem essa capacidade de abertura fantástica, de não estar travado pelo egoísmo e pela vaidade. O medo não o detém, ou seja, ele é capaz de usar o medo como um aviso de prudência, eu vou caminhar mais prudente. Mas eu tenho medo exatamente porque o novo deve estar por aí. Eu tenho medo de pesquisar tal coisa e descobrir tal coisa. Então você não ama a verdade, porque se a verdade for tal coisa, você não vai aceitar. Então ele está preparado para o novo. Ele não se freia, ele não tem medo de descobrir o novo. Lógico que quando ele caminha por certos caminhos, vai com uma prudência cada vez maior, porque a prudência é uma virtude humana. Quando você sente medo, o que ele está indicando? Mais atenção, mais prudência. Mas ele não está dizendo pare, mude de direção. Ele não se detém por um medo irracional, supersticioso, um medo que vem da limitação. Ele está sempre avançando, sem pressa e sem pausa, mas indo na direção da verdade. Um outro elemento é que ele é muito capaz de lidar com críticas. Existem dois tipos de críticas, né? Aquelas que são válidas, que tem alguma coisa que pode nos ensinar. Então ele está sempre olhando para ver se alguém não viu um erro. Imagina que eu estou desenvolvendo uma equação que eu estou dando o melhor de mim para que ela seja correta. E alguém viu um erro. Ele me poupa de muito trabalho. Ele vai me poupar de desenvolver essa equação ou desenvolver essa pesquisa numa direção errada. Então eu ouço, vejo as críticas, não tenho medo delas. E sei diferenciar quando é uma crítica que percebe um ponto falho
no meu trabalho de uma crítica que é meramente invejosa, daqueles que não fazem e não aceitam que os outros façam, e que querem ter alguma notoriedade atacando aqueles que estão fazendo, que é muito comum também. Nosso tempo histórico é mestre nisso. Aqueles que querem atingir os seus 5 minutos de fama atacando aqueles que estão fazendo alguma coisa. Muito comum, é um caminho que parece fácil. Então, essa pessoa não tem medo das críticas. Pensem o que pensarem. Eu vou aprender daqueles que estão corretos e vou ignorar daqueles que simplesmente querem demolir o que não é deles. Vou passar por esse caminho com serenidade e vou continuar crescendo. Não adianta você me dizer, você não sabe nada. Eu já sei que eu não sei nada. Não adianta você me dizer que eu sou incompetente. Eu sei que nesse momento eu sou incompetente, mas amanhã seria um pouquinho melhor. Depois da manhã, um pouquinho melhor mesmo. Houve muitos melhores que vocês. Houve mesmo, porque eles se esforçaram e eu também vou me esforçar. Ou seja, nada, nenhum tipo de crítica, nenhuma forma de mental demolidora é capaz de detê-lo. Esse é um homem aberto. Ele está tão aberto à verdade, tão aberto aos seus sonhos, que acaba se fechando para interferências negativas. Isso não o atinge, não funciona com ele. Pessoa aberta flui junto com a vida. Falei para vocês que ela é inventiva, ela é adaptável. Então a vida vai propondo novas situações, ela vai tendo a capacidade de extrair o essencial de cada uma dessas circunstâncias. Sem abandonar o válido do passado, como já falamos, ela vai aproveitando, fluindo segundo aquilo que a vida propõe como necessário em cada momento. Ou seja, ela anda de braços dados com a vida, com a natureza, anda aliada com essa vida, com essa natureza e com as suas necessidades. Não é aquele que anda aliado a descobertas às vezes cegas, predatórias, não. Ele anda aliado àquilo que é válido, aquilo que realmente faz a humanidade avançar, aquilo que realmente dá um aporte positivo para que a humanidade cresça, para que a consciência humana se amplie, se eleve. Ele está sempre a favor dessas criações. Ou seja, ele é fluido, ele não é uma coisa fixa, ele é como um verbo que vai fluindo por meio de todos os obstáculos da vida e chega a bom termo. Isso é uma pessoa aberta. Supera apegos e rigidez sem ser superado. Mas se eu deixar de pensar assim, como é que vai ser? Vai ser melhor. Eu não posso ficar a vida inteira pensando a mesma coisa, porque significa que eu provavelmente não cresci. Deixa eu empurrar a minha trincheira um pouco mais adiante, deixa eu ver se não dá para aperfeiçoar isso aqui. Pode ser que isso aqui esteja muito bom, mas tem algum detalhe de aplicação dessa ideia que precisa ser aperfeiçoado. Ou seja, não existe nenhum território dentro de mim que não se possa mexer, que não se possa pisar, que não se possa penetrar. Todos estão abertos ao aperfeiçoamento, à revisão inteligente, todos estão abertos a um possível crescimento. Ou seja, ele não tem rigidez, dogmatismo, apego a verdades prontas, que é o que freia a consciência humana, é o que freia a humanidade. Ele não tem nada de sectário, nem rígido, nem inflexível. Portanto, ele é capaz de avançar junto com a vida. Não questiona por questionar. Ele não é. Quando a gente pensa num homem inventivo, criativo, imaginativo, com ânimo de aprendiz, você deve pensar talvez naquele chato que vive fazendo perguntas. Ele não é aquele questionador que questiona à toa. Se você está dentro de um auditório ou de uma sala de aula, claramente você percebe quem pergunta apenas para aparecer, apenas para se destacar, e quem pergunta porque realmente quer aprender. O homem aberto é esse que pergunta porque quer aprender, porque tem necessidade de respostas, e não que ele esteja querendo simplesmente mostrar que já sabe, ele sabe que não sabe. O homem aberto é aquele que tem a certeza da frase de Sócrates, da qual já falamos, só sei que nada sei. E as suas perguntas, os seus questionamentos são realmente para querer dar um passo adiante, para querer ver com maior nitidez. Ele não faz isso por exibicionismo, nem por falso intelectualismo. Ele tem uma maior capacidade de superação das situações dolorosas, que também é uma coisa muito interessante. Porque como ele flui extraindo o melhor de cada situação, mesmo em situações muito difíceis, que tem a sua dose de dor que ninguém consegue escapar, mas ele é capaz de perceber a proposta da vida e dar o próximo passo, com maior facilidade do que aquele que está acostumado a ficar fixado, rígido, inflexível num ponto só. Ele é capaz de entender a proposta da vida através daquele fato e continuar caminhando, ainda que com muita dor nos primeiros momentos. Mas ele tem mais possibilidade, ele tem mais fluidez, ele é mais livre para continuar caminhando do que uma pessoa fechada, uma pessoa rígida.
E por fim, para fecharmos esse nosso bate-papo, eu deixo para vocês uma pergunta, uma frase, uma proposta, para que possam levar como dever de casa, para que possam pensar o quanto eu sou aberto para as propostas da vida, o quanto eu conheço, o quanto eu tenho possibilidade de crescer a partir dela. Essa frase diz o seguinte: quem está aberto não se julga completo e dialoga com a vida, recebendo seus melhores e mais amplos conhecimentos. Ou seja, quem está aberto não se julga completo e dialoga com a vida todos os dias. Vocês imaginaram um aprendizado, ainda que pequenininho, todos os dias? Todos os dias anotar no seu diário um aprendizado, ainda que mínimo, pequeno. Imaginem um ser humano que aprende algo todos os dias. A estatura que esse ser humano chegaria a ter. Esse é exatamente o homem aberto. Ele flui dessa maneira. Conserva o essencial, guarda no seu coração o essencial, mas flui pelas formas, não está apegado a nada e é capaz de aceitar as novas propostas da vida, as propostas construtivas, conservando o que há de valor e adquirindo aquilo que ainda está por vir. Ele é um captador dessas ideias novas, ele é um pontífice através do qual essas ideias novas vêm ao mundo. Portanto, se o mundo se renova, se o mundo traz novas ideias válidas, significa que há homens abertos. Podem não ser tantos, mas eles existem. E o ideal é que mais e mais pessoas estejam abertas à vida. Inclusivas, plásticas, flexíveis, imaginativas, mas sempre com inteligência e conservando o essencial. Isso é basicamente o que eu queria trazer para vocês como reflexão no dia de hoje. Eu espero que seja útil para que vocês trabalhem e percebam o quão aberto eu estou, o quão eu estou perceptivo para esse fluxo, essa troca de informações com a vida. Muito obrigada e um grande abraço a todos.